Sagrada Família, podcast. Olá, essa é a segunda edição do podcast do coletivo Sagrada Família. Para quem tiver maiores curiosidades a respeito do que está sendo produzido, entra lá, www.asagradafamilia.com. Lá nós temos o primeiro podcast, artigos, inclusive este, segundo podcast, para que vocês possam ouvir, né, e compartilhar. Hoje estamos aqui com Cristiano José. Ele recentemente publicou um texto em nosso site e vai conversar um pouco a respeito do conteúdo, do mérito desse texto, pensando um pouco nas questões políticas atuais do Brasil, mais especificamente as possibilidades de Jair Bolsonaro dar ou não um golpe de Estado. O golpe de Bolsonaro, com o professor Cristiano José. Cristiano é formado em filosofia pela Faculdade de Filosofia lá da USP e também mestre na Faculdade de Educação, também da Universidade de São Paulo. Então, antes de mais nada, boa tarde, Cris. Salve, Felipe. Obrigado aí. Vamos bater esse papo. Cristiano, em seu texto publicado recentemente aqui no site, você afirmou que Bolsonaro finalmente tentaria seu golpe de Estado. Vale lembrar que o texto foi publicado há cerca de 2 semanas atrás, então finais de março, e você recorreu nesse texto a uma entrevista do então deputado, lá no final dos anos 90, em que Bolsonaro declarava, caso fosse eleito presidente, fecharia o Congresso em seu primeiro dia. Também disse, falou das investidas no mesmo, já no cargo presidencial, contra as iniciativas de quarentena promovidas por governadores e defendidas pelos demais poderes da República. Considerando que Bolsonaro estaria jogando de modo arriscado, e aí você cita a referência ao enxadrista Mikhail Tal, letão soviético, você ponderou acerca dos possíveis cálculos que o atual presidente estaria fazendo, notadamente a possibilidade do estouro da crise econômica e civil antes da crise sanitária. No entanto, tais ações estariam promovendo um isolamento cada vez maior do presidente, junto aos seus fiéis 30% da população, ao passo que parte da imprensa e da própria classe média passavam à oposição seguindo as determinações das autoridades de saúde. Em vista disso, seus irredutíveis seguidores, os de Bolsonaro, têm promovido manifestações em jejuns, convocados pelo próprio presidente, em algumas das principais capitais do país, nas quais apelam a Deus pelo fim da pandemia, exigem o pleno restabelecimento das atividades econômicas, além de defender a promulgação de um novo AI-5. Amparam-se em um discurso que desacredita a ciência e mistifica a realidade, desrespeitando as recomendações de que permaneçam em casa. Mesmo que minoritários, esses bolsonaristas parecem dar ao seu mito uma base para ele manter-se em sua intenção de desfechar o golpe, enquanto que a oposição e até mesmo as desconfiadas lideranças militares não conseguem desacreditá-lo a ponto de tornar insustentável a sua permanência à frente do governo. Bom, em vista disso, eu inicio a nossa conversa com a seguinte pergunta. Passadas 2 semanas desde a publicação do seu texto e dados os recentes eventos, no caso a demissão do ministro da Saúde Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, qual o panorama que você faz do atual momento da política brasileira, em especial da possibilidade de golpe por Jair Bolsonaro, tal qual você anunciava há 2 semanas? Você chegou a promover alguma reavaliação dos seus pontos de vista desde então? Bom, Felipe, vamos lá. Primeiro, que o meu texto ele se assenta numa hipótese bastante definitiva, no meu entendimento. Jair Bolsonaro, ele tem uma convicção, ele carrega uma convicção de longa data já, eu acredito que seja uma convicção que ele carrega desde os anos 70, de que o modelo democrático burguês é totalmente falível sob o ponto de vista dos métodos que ele acredita serem eficazes para governar a sociedade. Então, o Bolsonaro ele tem essa visão de mundo. Ele é um político, ele é uma figura política no espectro da ultradireita, da extrema-direita, completamente refratário ao sistema democrático burguês. Então, isso para mim é um dado de saída.
Isso para mim é uma convicção que ele carrega. A circunstância dele pertencer, seja como deputado, seja como vereador, seja como presidente da República, a esse sistema, e nada muda essa convicção. Né? Então ele se miscui nessas estruturas, mas sempre com a intencionalidade de romper com elas. Pode parecer uma hipótese plausível quando nós o observamos como deputado ou como vereador, mas talvez não pareça tanto como presidente, porque as pessoas elas entendem que, ao ocupar essa posição, ele já chegou na posição de poder que ele precisaria para executar as suas ações, enfim, para colocar em marcha os seus projetos. Mas aí nós precisamos ter uma compreensão maior do que significa a institucionalidade burguesa. Né? Ela, com bastante habilidade, ela divide os mecanismos de poder entre vários entes que constantemente estão em conflito. E esse é um ponto importante, porque isso justifica a permanência da convicção do Bolsonaro. Se nós compararmos, por exemplo, com o Lula e com os quadros do PT, essa convicção nunca foi substantivamente forte a ponto deles continuarem, ou se é que tiver algum dia, né, continuarem com alguma intenção de transformação real da estrutura política. Então, esses políticos do PT, por exemplo, tão logo tenham acessado, né, prefeituras, parlamentos, etc., eles se incorporaram rapidamente. Bolsonaro nunca se incorporou, né? Então ele não é somente um outsider, né? Ele sempre representa um elemento golpista da sociedade dentro da institucionalidade burguesa. E a partir daí nós podemos explicar uma série de conflitos que ele abre, seja com imprensa, seja com pares no parlamento, chefes de outros poderes agora na condição de presidente do executivo, e que eu entendo que com cada vez mais frequência, desde a posse até aqui, ele vem fortalecendo tais conflitos. Então, esse fundamento do meu texto faz com que, independente dos avanços ou dos recursos que ele possa dar, a intenção permanece a mesma. Né? Então, sim, respondendo concretamente a sua pergunta, após 2 semanas, apesar de ser um arco curto de tempo, eu entendo que esse processo continua e nós estamos no meio da partida ainda. Né? Aquele movimento que ele startou ali em meados de março continua sendo jogado ainda, com certeza absoluta. E eu diria que dos últimos 7 dias para cá, apesar de ter sofrido algumas reações importantes, que fez recuar, ele retomou o protagonismo desse processo. Acho que eu diria especialmente do início dessa semana para cá, né? Pensando em 14, 15 de abril até agora. Eu acho que ele retoma o protagonismo novamente. Antes de nós passarmos a um outro tema, eu gostaria de ainda ficar nessa primeira pergunta, apelando novamente à imagem que você faz, ou à recorrência que você faz ao Mikhail Tal. Né? Uhum. A analogia ela não é simples, até porque o Mikhail Tal ele jogava de maneira extremamente arriscada. Né? Ele tinha ataques que surpreendiam seus adversários justamente por, em tese, não apresentarem uma lógica ali, né? E surpreendia e muitas vezes obtinham vitórias, mas não raro ele tinha derrotas, né? Derrotas acachapantes. Em vista, vamos imaginar você enxadrista como um tabuleiro, sem tentar aqui evidentemente fazer previsões, mas no cenário desse jogo hoje, esse protagonismo significa que a sua jogada aparentemente lhe deu vantagem no jogo? Ou que posição você colocaria, em que situação se encontra o jogador Bolsonaro nesse momento? Ele está mais para uma jogada arriscada com potencial de derrota ou a possibilidade de vitória ainda é real? Bom, aí eu acho que tem 3 pontos que a gente tem que observar. Né? O primeiro deles é da própria natureza de um processo de golpe de Estado, seja aquilo que nós chamamos de um processo revolucionário, levado a efeito pelas classes populares, ou simplesmente um golpe por alguma figura autoritária, né, do tipo do Bolsonaro. O processo revolucionário, ele tem por característica contar muito mais com uma energia concentrada e convicta do que propriamente contar com uma energia, com uma ampla correlação de forças, porque ele opera justamente dentro do caos. Então, exatamente quando as peças estão embaralhadas, né, quando os grupos que normalmente estão articulados estão perdidos, estão distraídos, enfim, ou sob qualquer tipo de desorganização, é que esses grupos coesos conseguem romper, né, num lapso de tempo, enfim, em alguma circunstância mais ou menos favorável, e se apropriar do processo político. Né?
E essa é a grande questão. O Bolsonaro, apesar de eu não acreditar que ele tenha exatamente esses 30% de apoio do eleitorado, ou se for um apoio, acho que é um apoio meramente formal, né, um apoio que vai até um determinado ponto, talvez no limite do voto, mas não no limite de, por exemplo, uma mobilização golpista, mas isso também não importa. É que ele tenha 5%, que ele tenha 10%, que ele tenha 2%. A questão toda é a coesão desse núcleo político, a convicção e o nível de compromisso que essas pessoas, essas organizações, venham a ter com ele. Né? E aqui eu não estou falando estritamente de cidadãos comuns. Né? Eu estou me referindo principalmente a estratos organizados da população, né? Corporações, eventualmente grupos que atuam na ilegalidade, estratos do empresariado, enfim, o quanto e qual o poder que determinados grupos têm para apoiar um movimento de intensificação da marcha golpista, né? Então, e aí nós não podemos comparar o movimento de ataque, né, e defesa, tal como faríamos em condições normais. Nós temos sempre que pensar que isso se daria numa situação de caos, numa situação de embaralhamento das referências políticas. Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto. Né? O segundo aspecto, que é a analogia que eu fiz no texto com o Tal, de fato, Mikhail Tal, ele tinha uma qualidade, uma antevisão dos lances, né? Ele tinha um cálculo de jogadas brilhante, e eu entendo, né, tendo já estudado um pouco, né, da sua técnica enxadrística, que o grande trunfo era quebrar a linha de raciocínio. Então, o jogo seguia aqueles seus padrões matemáticos, né, que todo estudioso de xadrez conhece, de repente ele fazia algo totalmente inesperado, e até o adversário perceber quais eram as possibilidades daquele lance arriscado, ele já tinha aberto uma coluna, alguma fratura na defesa, e construía suas vitórias a partir daí. Muitas vezes dava errado, porque as estruturas elas têm um poder de auto-organização, né, de autoproteção. Então, mesmo que o adversário às vezes não estivesse percebendo, as estruturas montadas por si mesmas eventualmente davam conta. E, claro, tem os erros de cálculo que o Tal também cometia. Mas eu fiz essa analogia, não comparando, né, o brilhantismo intelectual do Tal com o do Bolsonaro, mas pensando nesse modus operandi, não é? Nesse movimento de quando está todo mundo esperando que só isso é possível, ele faz algo totalmente inesperado. Então, qual que era a circunstância ali no final de março? A gravidade da pandemia parecia consensualizada entre todos os atores políticos, a direita, a esquerda, a imprensa, etc. A sociedade já estava acomodada à ideia de ter que enfrentar esse processo, e aí ele vai e faz um movimento totalmente inesperado, né, que é aquele movimento de apoiar as manifestações, de descer a rampa do Planalto e assim por diante, confundindo totalmente os atores. E de lá para cá ele fez isso repetidas vezes, seja lá no seu chiqueirinho na frente do Palácio do Planalto, seja saindo para o comércio e assim por diante. Então ele sempre opera esses movimentos inesperados e assim ele confunde, né, o restante da institucionalidade. É bem verdade que dessas 2 semanas para cá, houve uma resposta coesa também a isso. Então, parece que os atores aí estão alertados, né? Mas a gente tem que considerar também que nenhum desses atores, e sequer eles juntos, dispõe de um grupo popular ou de um grupo organizado que o sustente. Então, a questão que se coloca aí é se ele resolver avançar efetivamente, né? Que tipo de defesa, que tipo de reação é possível? Tá? Então, esse é um elemento que a gente precisa considerar também. De novo, pensando todas as conjunturas dentro de uma perspectiva caótica. Né? Então, esse é um aspecto importante. E, em terceiro lugar, eu chamaria atenção aqui para um equívoco que eu identifico nas forças que se opõem ao Bolsonaro, seja à esquerda, seja na própria direita e tal, que é de menosprezar a figura, né? É quase que um ad hominem político aí, né? Então as pessoas em geral têm um a priori em relação a ele, que é sempre um pouco lisonjeiro, e isso é bastante perigoso. Por quê? Porque uma figura como o Bolsonaro, que não trabalha dentro de possibilidades de vitória e derrota, ele simplesmente faz o que acha que tem que fazer, e a sua base militante também atua dessa maneira, em geral tem uma vantagem estratégica em relação aos outros, que é a não hesitação. Né? Então, enquanto os opositores, em quaisquer circunstâncias, estão perdendo tempo ao menosprezá-lo, ele avança. E aí, quando as pessoas se dão conta, ele já realizou aquilo que todo mundo achava impossível. Eu lembraria aqui a todas as pessoas que Jair Bolsonaro nunca sofreu uma derrota importante na sua trajetória política, né? Isso desde os anos 70. Então, e quando ele se afirma
anti-movimentos de resistência à ditadura militar, ele consegue integrar as Forças Armadas. Depois, ele inicia um movimento rebelde dentro das próprias Forças Armadas, contra o generalato, e sai por cima disso, né, e ninguém sabe em que condições que isso se deu, mas ele sai absolvido, sai com uma patente mais alta e sai com uma aposentadoria, vai para o parlamento, ganha a primeira eleição, vai para o parlamento municipal do Rio de Janeiro, depois vai para o parlamento federal em Brasília, é reeleito sucessivamente na primeira eleição que ele disputa num cargo majoritário, que, curiosamente, a própria presidência da República, ele também ganha. E no seu primeiro ano de mandato, todos os embates que ele travou com o general Mourão, com Santos Cruz, com Bebiano, seja lá quem for, ele venceu, ele saiu por cima. Né? É claro que fica a questão aí do resultado dessas articulações, isso não vai gerando uma massa acumulada de resistência a ele, né? Como é o caso de hoje não ter um partido na Câmara que o represente, de ter uma série de inimigos políticos, mas o fato é que até o momento o sujeito está invicto. Então, por vezes na história, essas figuras que vão caminhando de maneira invicta, quando sofre uma derrota é a primeira e última, isso é verdade, mas quem se dispuser a enfrentá-lo tem que entender que ele é um obstinado e tem que levar isso a sério. Senão corre um sério risco de ser mais um nessa coleção de derrotados. Sagrada Família. Perfeito. É um alerta que nos serve, né? Infelizmente não é apenas ele que nós menosprezamos, né? Enquanto esquerda pensando como um todo, né? Esse menosprezo ele é compartilhado por muitos outros, né? Bom, logo na sequência desta pergunta, num primeiro momento você de cara traz o papel que os grupos que o apoiam poderiam ter, né? Estando, você fala de uma, vamos dizer, de um caos, né? Mas evidentemente aí você relembra o papel que certos grupos que estão na sua base teriam no sentido de um golpe. Nós vemos eventualmente alguns bem articulados, mas especificamente na periferia, nós sabemos que há um grande número de apoiadores não necessariamente articulados a ponto, por exemplo, de saírem nas ruas em apoio, né, em manifestações, a não ser em jejuns coletivos, né, em favor do presidente. Eu queria saber de você como que você avalia esse grande apoio que o Bolsonaro tem entre as classes periféricas, que de certa maneira pode-se dizer é o grosso desses apoios, e de que maneira, para além do apelo moral e religioso, o então candidato e atual presidente consegue angariar e manter a fidelidade dessas pessoas, né, fugindo meramente ao papel de pastores, ainda que isso seja importante. De que maneira a gente pode pensar isso a partir das contradições econômicas e sociais da própria sociedade brasileira? Bom, como artífice político, é preciso reconhecer que o Bolsonaro ele tem um feeling, além de ter uma forma de comunicação que é muito mais eficaz do que a de outros tantos, né? E aí compararíamos aqui com uma figura como o Haddad, por exemplo, ou o próprio João Dória, acredito, mas ele tem um feeling muito sofisticado para como que as pessoas estariam concebendo aquele problema específico naquele momento específico, né? Então, ele nem precisa de grupo de pesquisa de opinião, para saber o que o sujeito da periferia provavelmente estaria pensando diante daquela circunstância. E essa circunstância pode ser qualquer uma, pode ser essa questão da quarentena, pode ser a questão da corrupção, pode ser, enfim, qualquer outra, né? Ele consegue funcionar dentro de uma lógica popular de maneira bastante eficiente, né? Porque ele também, de certa maneira, funciona dentro dessa lógica popular. Então também tem um elemento de sinceridade aí, né? Apesar de ele ser um representante do grande capital, ser um dos lacaios do grande capital, não existe contradição entre essa função histórica que ele ocupa e as suas matrizes de compreensão das coisas, né? Então, que é também muito típica, né, dos meios populares. Então isso já lhe dá uma indexação, por assim dizer, quase que natural a esses grupos. A questão aí da adesão ou não depende, obviamente, de fatores econômicos, né? Também voltamos àquela questão de como que funciona um processo revolucionário. O seu combustível, em geral, são elementos de ordem econômica que, eventualmente, no seu curso, podem se converter em objetivos políticos ou em uma espécie de unidade ética e moral, por assim dizer, né?
Mas o fundamento do apoio e o fundamento do abandono desse apoio é sempre econômico. Então, no final das contas, o Bolsonaro sabe que ele precisa estar garantindo para a periferia, não somente como promessa, mas como realidade concreta, econômica, um mínimo que essa periferia precisa para conseguir funcionar. E mesmo numa circunstância em que isso não esteja acontecendo, é preciso que isso esteja bem contextualizado, né? E é por isso que ele, de maneira muito habilidosa, o que acontece no início da pandemia? Isso é bastante importante para entender o start do movimento dele, porque no final das contas, do que a gente está falando aqui, é que apesar da convicção dele, tem uma diferença entre a convicção golpista e colocar em marcha o plano golpista. Por que eu entendo que ele colocou em marcha o plano golpista? Porque quando começa o processo de mobilização dos poderes para combater a pandemia, principalmente o Dória e o Mandetta, o Dória de maneira deliberada, o Mandetta eu acredito que quase que de maneira acidental, eles assumem o protagonismo político. A nossa mídia, que é bastante simpática a esse tipo político PSDB, se entusiasma com isso, entende que agora é só deixar a vela aberta que o barco vai, e aí o Bolsonaro percebe que se ele se integrasse a esses esforços, que seria o razoável, o esperado, ele iria se apagar, ele iria diminuir enquanto figura política, né? Ele ia ficar parecendo ali um adolescente perto dos adultos. Então ele dá o cavalo de pau, então ele resolve fazer a jogada de risco, né, que eu aludo ali na comparação com tal. E nesse processo, ele antecipa o quê? Né? Que a crise econômica é inevitável. Então, se ela vier antes da crise sanitária, né, e se ele começasse naquele momento a se colocar como o defensor dos empregos, o defensor do bem-estar dos pobres e dos informais, ele teria como capitanear o seu conflito contra os demais poderes, arregimentando o apoio popular, né, justamente no encalço da crise econômica. Agora, se a crise sanitária chegasse antes, ele teria ainda algum álibi, porque, afinal de contas, ele alertou para o caso da crise sanitária causar um estrago econômico e social maior do que aquele que abstratamente seria causado se nenhuma medida sanitária fosse tomada. Então, ele tenta ganhar nas duas pontas. Se a crise econômica vem antes, ele diz, eu avisei. Se a crise sanitária vem antes, ele vai tentar confundir a crise sanitária dentro da crise econômica. Então, qual que é a única chance para que os poderes instituídos consigam enfraquecê-lo definitivamente ou, de maneira a estabilizar, né, a posição dele de figura inepta, né? É a crise sanitária chegar com força tal e antes da crise econômica, de maneira que as pessoas consigam reagir à crise sanitária, né, sem que a crise econômica seja suficientemente forte. E para isso, as providências de auxílio, etc., são fundamentais, né? E ele está fazendo de tudo para impedi-las também, né? Então, por mais que ele não possa impedir que elas sejam formuladas e aprovadas, ele pode impedir que elas sejam aplicadas, porque aí no momento executivo disso ele consegue ir travando os processos. Mas essa é essa jogada que ele faz, né? Então, só que das últimas 2 semanas para cá, curiosamente, e isso é uma situação um pouco contraditória, as duas crises foram adiadas, né? As duas crises foram postergadas. Então, a curva da pandemia foi achatada, está sendo achatada. Então, uma previsão que era para abril agora é jogada para maio. E a crise econômica, porque também boa parte da economia está funcionando, uma outra parte funciona em home office, né, e uma outra parte está começando a ser atendida pelos programas de auxílio, também ainda não chegou. Então, nós estamos chegando agora, no final de abril, início de maio, a uma situação que eu acho que é a mesma, mas com um quadro um pouco mais definido, uma questão de time muito mais sensível, porque as duas crises parece que teimam, né, em se antecipar uma à outra, né? Talvez elas eclodam ao mesmo tempo. Mas, enfim, o fato para mim é que ele permanece com essa sua jogada única, né, e sem muita possibilidade de retorno. Eu disse no começo dessa conversa que ele parece, nesse momento, estar em vantagem. Por quê? Ele conseguiu emparedar o João Dória, né? Então, o João Dória, que tinha um ímpeto muito forte há 30 dias atrás, agora parece bastante tímido, está conseguindo pautar o debate público em alguma medida, dentro da perspectiva que ele defende, né, que é a da reabertura e etc., para tentar fazer a crise econômica, a crise sanitária se antecipar à crise econômica e depois confundir tudo dentro da mesma ideia. E conseguiu ontem demitir o Mandetta
E aí esse aspecto é bem importante, porque muitas pessoas acreditavam que ele não poderia demitir o Mandetta, que ele não teria cacife político para isso. E o Mandetta parecia uma liderança muito popular dentro do Ministério da Saúde e do SUS, mas vamos lembrar de uma coisa, o Mandetta foi demitido ontem com importante antecipação, né? Ele quase foi demitido na outra semana e o desgaste era comum, e nós não tivemos nenhum tipo de reação popular ou mesmo corporativa a essa demissão. Não houve uma faixa colocada em porta de hospital, não houve uma manifestação de grupos ligados à medicina, nada, absolutamente nada. O cara contou apenas com a solidariedade dos seus imediatamente próximos, lá dentro do Ministério da Saúde, saiu e é como se nada tivesse acontecido. Então, acho que isso retrata bastante, e esse acho que foi um teste importante que o Bolsonaro fez, isso retrata bastante a mecânica das ações e das respostas possíveis que a sociedade pode dar a avanços autoritários, né? Ele está cada vez mais convencido que, independente do que ele faça, pelas ruas ele não vai sofrer nenhum tipo de pressão, né? Ele sofre pressão de entes pouco agressivos, né? Que são deputados, senadores e assim por diante. Agora, de onde ele realmente poderia ser pressionado com algum perigo para sua cadeira, ele já percebeu que não vem nada, né? E ele, por sua vez, está constantemente demonstrando que por essa via ele consegue pressionar, né? Chamou manifestação no ano passado, chamou manifestação hoje, parece que tem uma para domingo agora, na porta dos quartéis, né? Ontem, quando ele sai da demissão do Mandetta, ele não perde tempo e ataca o Rodrigo Maia duramente, né? Evocando dados de inteligência, né, acusando o outro de dar-lhes golpes, assim por diante. Então, nesse sentido, né, observando essas movimentações, que eu percebo que, apesar da reação forte nas 2 últimas semanas, ele dá um passinho atrás, mas ele dá sempre 2 à frente. Dá um passinho atrás e dá sempre 2 à frente, e assim ele vai progredindo pouco a pouco, né? Então, é um sujeito habilidoso politicamente. Perfeito. Bom, você comentou, nessa última resposta, você apontou que, para além do apoio, né, de setores da própria classe trabalhadora, e que a gente pode lembrar também que não apenas desses setores, né, há outros que apoiam sob maneira, não apenas apoiar a eleição, como dão sustentação, né, social ao presidente, mas, para além disso, existe, claro, a relação do Bolsonaro com o capital, né, o grande capital. E eu queria saber com você qual o papel que o presidente e seu staff, né, se esclarecesse aqui para a gente, tem no cumprimento do projeto neoliberal para o país. É claro que ele não está sozinho nessa, mas ele assume, né, esse compromisso. E queria saber se é lícito afirmar que esses compromissos que ele assumiu com o grande capital explicam as reticências da classe política em retirá-lo do cargo. E aí, quando eu falo de classe política, não entendamos apenas os setores aliados a ele, mas muitas vezes da própria ou suposta oposição, né? Como que você avalia as reticências? A gente ouve, vez por outra, nomes ligados à esquerda tentando colocar panos quentes na situação, né? Diminuir um pouco o ímpeto no sentido de retirá-lo do cargo, e a gente sabe que os compromissos com o capital não advêm do governo Bolsonaro, isso se estendeu ao longo do governo petista. Quer dizer, como que você avalia o papel do Bolsonaro nessas metas neoliberais e a classe política, em especial a oposição, dentro desse contexto, as reticências que ela tem na retirada ou não, no combate ou não ao Bolsonaro? Bom, aí eu acho que a gente tem que recuperar aquele adágio do Partido Comunista Chinês, né? Que não importa a cor do gato, o que importa é que ele caça o rato, né? Então, eu acho um equívoco também imaginar que este ou aquele político seja o funcionário do grande capital, né? Na verdade, é a própria estrutura, do Estado burguês que é esse funcionário, né? A tese marxiana de que o Estado é o comitê executivo dos interesses da burguesia é absolutamente válida. E a questão toda é em que medida que este ou aquele ator político, este ou aquele partido político estão, neste momento, conseguindo dar conta dessas demandas do grande capital. Essa é a questão. E essas demandas, elas mudam historicamente. Então, nos anos 50 e 60, a demanda do grande capital para sua permanência era a construção do welfare state, né, por uma série de razões, né, pelos traumas da guerra, pela presença, pela pressão civilizatória da União Soviética, né? Então, era uma demanda do grande capital. Quando a União Soviética consegue ser controlada, sob o ponto de vista do seu ímpeto econômico, militar, etc., o welfare state começa a ser desmontado. E então essas dinâmicas, elas são conjunturais. E neste momento atual que nós estamos, aí eu estou pensando nesse arco, né, de 2010 para cá,
O que nós temos é uma crise estrutural do capital, uma dificuldade de apropriação das grandes massas de riqueza que são produzidas, né, enfim, e um sistema que permanece travado, porque o seu mecanismo de reprodução da riqueza por meio do capital financeiro está limitado nas suas possibilidades de expansão desde a crise de 2008. Então, o que nós vimos, e que explica em grande medida o golpe de Estado de 2016, foi justamente uma necessidade de desmontar o pouco que existia de estado de bem-estar social nas economias subalternas, enfim, nos países então chamados emergentes. E aí o Temer cumpre o mesmo papel que o Bolsonaro, não importa, né? Então, o cálculo das classes dominantes é em que medida que esse cara consegue atender aos meus interesses, né? Eles sabem que o Bolsonaro é ideologicamente fechado com a visão de mundo deles, apesar de ter um perfil bastante popular, ideologicamente ele é um sujeito das classes dominantes, mas a questão sempre é a sua utilidade, né? E ele vai cair assim que essa utilidade for notada como esvaziada ou como superada. Mas no caso específico dessa hesitação concreta que os atores políticos principais têm em relação a ele, eu acho que a gente teria que olhar para um outro ponto. O Bolsonaro ele já comprou brigas com pessoas, como figuras que nós achávamos que ele não deveria ter comprado, senão ele iria cair, e ele venceu, né? E aí eu estou me referindo desde lá do STM, lá na década de 80. Então é bem possível que haja um modus operandi político aí, típico de máfia mesmo, entendeu? Informação privilegiada, eu não sei qual que é quais são as cartas que são jogadas, né, nesses meios, mas recuperando aquela história das suas vitórias consecutivas, ele sempre consegue domar, né, essas pequenas batalhas que ele joga, né? E pensando aí em Luciano Bivar, pensando no Santos Cruz mais recentemente, pensando no Bebiano, pensando no Mourão, né? E até mesmo as figuras que ainda continuam de pé, como Rodrigo Maia, etc. Tudo bem, o conflito ali continua, mas ninguém avança até o meio do tabuleiro, né? Por que isso acontece? Será que é só medo das ruas? Não sei. Será que é o controle de algum grupo organizado que tem um potencial de paralisação importante da economia, como é o caso dos caminhoneiros? Pode ser, né? Mas o fato é o seguinte, ele tem trunfos que ele não declara abertamente, mas que muito provavelmente ele insinua, e assim ele vai conseguindo jogar o seu jogo, né? O quanto que isso tem de eficácia no longo prazo é uma questão a se descobrir ainda. Mas com certeza que ele não joga só com a garganta, isso para mim parece certo. Ele tem recursos que, de novo, o menosprezo que os seus opositores depositam nele, lhes impedem de enxergar esses recursos. Ele tem recursos políticos e de longa data que são bastante eficazes, né? Ele consegue avançar nos seus objetivos. E atenção, ele chegou à presidência da República. Não é qualquer idiota que faz isso. E nem é por acaso, né? Com relação aos demais grupos políticos, para além, você comenta, você falou do Rodrigo Maia, outras lideranças, né, que vão até a metade do tabuleiro. Uma última pergunta para a gente encerrar. E a esquerda nisso tudo? A esquerda brasileira? Derrotada flagrosamente nas últimas eleições, não apenas em termos eleitorais, mas moralmente também, jogada à lona, sem apoio das bases, né? Talvez por não reconhecê-las, mas e essa esquerda diante de tudo isso? Bom, eu entendo que, assim, para não contar uma história inteira do movimento operário, especialmente do movimento operário no Brasil, né? Eu acredito que a gente tem que pensar primeiro a esquerda em duas posições historicamente bem definidas, que é a esquerda revolucionária e a esquerda reformista. No contexto do Brasil, a esquerda revolucionária ela está imobilizada politicamente há pelo menos meio século, né? Então o que nós tínhamos de esquerda aqui é uma esquerda reformista, ou seja, uma esquerda pequeno-burguesa, né? E esta fração da esquerda pequeno-burguesa foi mobilizada, por sua vez, por meio da campanha anticorrupção, Lava Jato, etc, etc. Então, ela está completamente fora desse tabuleiro, por imobilismo mesmo, em grande medida por culpa própria e em outra medida pelo avanço bem-sucedido dos órgãos de mídia, enfim, dos outros atores opositores, especialmente de 2014 para cá. Mas isso já é um processo que começa desde 2005, mensalão, etc. No caso também específico do Brasil, existe uma esquerda importante que está fora dessa chave,
ou pelo menos essencialmente fora dessa chave reformista, que está nos movimentos sociais, no MST, etc., mas aí nós temos que entender também que eles estão atuando em registros da população, em registros da luta de classes, que não estão no coração do embate. No caso do MST, por exemplo, que é o maior movimento social da América Latina, e se nós formos usar o conceito gramsciano de partido, né, como uma grande unidade política de base popular, é um movimento importante, mas é um movimento que está no campo. E isso, do seu ponto de vista político, num país urbanizado e já num pós-industrialismo, torna essa posição bastante lateral, com pouca capacidade de influência, né, na conjuntura política. E os demais movimentos sociais, eles estão ou em categorias, ou atuando sob categorias que estão em franco declínio, como alguns sindicatos, né, ou mesmo categorias de professores, acadêmicos e de educação básica, que tem uma posição também bastante fragilizada, ou então estão dentro dos movimentos identitários, que por si só tem uma série de debilidades de transcendência política, que eu acho que não cabe a gente conversar aqui, mas efetivamente a esquerda ela está fora ela não está onde a bola está. Então ela até talvez esteja no campo, mas ela não está bem posicionada, né? Fazendo aqui uma analogia futebolística, né? Tanto ao gosto tanto do Bolsonaro como do Lula. Então ela se torna totalmente inócua nesse processo inteiro, né? Por isso que numa das circunstâncias, numa das janelas de crise mais importantes da nossa história recente, curiosamente a esquerda não tem qualquer tipo de participação, né? Eu não diria nem que ela é coadjuvante nesse processo, né? Ela simplesmente não está atuando aí. Nós estamos vendo uma disputa renhida entre frações da direita sobre a condução do Estado burguês. E a classe trabalhadora está assistindo a tudo isso. Talvez, e isso pode ser um bom sinal, talvez, mas é um sinal meramente metafísico, né, quase que esperançoso, talvez a não participação das ruas nesse processo seja um sintoma disso, né? Talvez o povo perceba que não tem a ver com ele exatamente, né, no sentido de serem os seus que estão em disputa, né? Claro que isso afeta, obviamente, o povo, mas talvez ele não se perceba representado, né? Porque essa rua que o Bolsonaro traz não é uma rua popular, né? É uma rua bastante dirigida e etc., de uma classe média alta, de estratos reacionários da população. Mas eu estou me referindo mesmo a da ponte para lá, né? Pensando aqui em São Paulo, né? Então, das periferias e etc. Não há um envolvimento. Parece que nós estamos vivendo mundos paralelos, assim, né? O que essa pandemia tem potencial para quebrar também, porque enquanto os efeitos econômicos eles chegam de maneira bastante difusa na classe trabalhadora, porque afinal de contas nós estamos num país de tradição escravocrata, então a miséria nunca foi uma exceção aqui, né? Então, mesmo um estado de bem-estar social degenerado, comparado às condições que ao longo dos séculos a classe trabalhadora teve aqui no Brasil, não parece algo muito diferente. Mas a pandemia ela atinge as pessoas de uma maneira diferente, né? Porque são as pessoas morrendo, né? São as pessoas, e ainda mais dessa maneira, né? Com crise respiratória, que é uma morte muito dramática. Tá? Então talvez a pandemia tenha um efeito de despertar aí. Mas novamente, um despertar acéfalo, né? Porque não existem lideranças políticas da esquerda, pelo menos que a gente consiga reconhecer nesse momento, e consigam liderar esse processo e dar organicidade para ele. Eu não vejo, pelo menos. Né? Dos partidos tradicionais, nenhum. Sagrada Família. Então, desde já agradecendo a sua disposição, o seu tempo. Eu que agradeço. É sempre uma satisfação o bate-papo, né? A gente aprende bastante. Surgem sempre novas questões, infelizmente o nosso tempo é limitado. Desde já agradecendo aos nossos ouvintes também, né, a audiência ao podcast. Lembrando, né, que vocês podem fazer sugestões, né, postar algum tipo de crítica, algum comentário. Nós temos o endereço de e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com, repetindo, sagrada.familia.podcast@gmail.com, e no nosso site www.asagradafamilia.com estará este e outros podcasts e artigos publicados. Tá ok? Cris, você tem uma última palavra? Não, eu acho que a gente precisa acompanhar esse processo e chamar atenção do motivo principal pela intervenção do
texto, né, e agora também dessa conversa que nós tivemos, que é esse equívoco político praticado constantemente, que é justamente de menosprezar o adversário, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Eu assisti, uma colega me mandou recentemente, essa semana, um programa do Mauriase, que é uma figura que eu respeito bastante, né, militante do Partido Comunista Brasileiro, professor acadêmico da FRJ, e ele faz uma análise parecida, ele corrobora a tese do golpe, isso no canal da Boitempo, né, o Café Bolchevique, mas eu entendo que ele também cai nesse mesmo menoscabo. Novamente, essa sobranceira visão que se tem sobre o Jair Bolsonaro, e que para mim é um dos ingredientes da derrota. Então, chamaria atenção para esse aspecto, principalmente aqui. Se eu puder dar algum tipo de contribuição, independente se esse processo vai se realizar ou não, ou como ele vai se realizar, eu sugeriria que as pessoas levassem mais a sério alguém que até esse momento está invicto politicamente, né? Então, para vencê-lo, é preciso tomar tenência nesse aspecto. Excelente. Estejamos atentos, vigilantes e, acima de tudo, humildes diante da situação, né, compreendendo os perigos que representa, como você bem lembrou, esse tipo de arrogância, né, por assim dizer, diante do adversário. Então, Cris, novamente agradeço a disponibilidade, a fala, e lembrando aos ouvintes, né, que outros podcasts serão publicados. Aguardamos vocês. Um grande abraço e até mais. Um abraço. Este podcast é uma produção do coletivo A Sagrada Família. Trilha sonora de All-Star no Choro, de Jean Correia. Escreva para nós através do site www.asagradafamilia.com ou pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com.